Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem e hoje eu estou aqui para falar sobre um assunto que eu acho que eu percebo assim no meio da cristandade gera um pouco de confusão. E o tema hoje é como evangelizar católicos e evangélicos. E eu vou explicar o que significa isso e quais são as complicações e os desdobramentos desse assunto, tá bom? E já queria falar com você, se você é novo aqui no canal, não conhece o canal, faça uma viagem aí pelo canal, veja os vídeos, veja a ideia, tem um vídeo institucional. Basicamente eu procuro falar sobre educação física, teologia e filosofia, as minhas áreas de interesse. E a conversa entre essas áreas, tá bom? Então se você gostar do canal, se inscreva, compartilhe o vídeo se você gostar e deixa aquele joinha se você gostar também, tá bom? Então, como evangelizar? Católicos e evangélicos? Essa é a pergunta. E o primeiro ponto que eu acho são duas, é preciso duas fases para tentar evangelizar um católico ou um evangélico. A primeira dela é mostrar para eles, e eu me incluo nisso, tá, gente? Eu me incluo em tudo que eu for falar, eu me incluo em tudo, porque eu também sou cristão e a mensagem ela tem que ser para mim primeiramente, né? Então, a primeira coisa é mostrar para a pessoa que salvação não tem a ver com título. Deus não é católico nem evangélico, nem judeu, nem muçulmano. Deus é Deus. E ele vai vir buscar a sua igreja e dentro da sua igreja estão os seus filhos que ele adotou e que deixaram ser adotados, né? Todos quanto o receberam. Primeiro, João 1,12. Então Deus vem buscar os seus filhos para morar com ele eternamente. Então Deus não vem buscar os evangélicos ou os católicos ou os espíritas. Deus não conhece ninguém por título, ele conhece a pessoa por nome. Se ela é filha, ele conhece. Se ela não é filha, ele não conhece, né? Ele vai falar como ele falou lá em Mateus 7:21, no final do Sermão do Monte, que no fim dos tempos muitas pessoas vão chegar para ele e, e falar, Senhor, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, nós expulsamos demônio, nós oramos no teu nome. E ele vai dizer, eu não vos conheço, eu não vos conheço. Então, e ele diz, né, nem todo, ele começa esse texto falando, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então, é muito importante para nós, e isso vale para a gente também pensar na nossa vida, né? Não só quando você for falar para o outro, mas principalmente a gente pensar na nossa vida. Por isso que eu falei isso no início. Se você é um cristão, ou católico, ou evangélico, você precisa pensar se você é filho primeiramente. Você é filho? Ou você é só católico, ou é só evangélico? Porque no inferno vai estar cheio de católico e evangélico. Porque Deus não é católico nem evangélico. Então, salvação não tem a ver com título. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Isso levanta uma outra questão. Bom, mas se eles já são cristãos, por que evangelizá-los? Né? É exatamente por isso, porque o fato de a gente se dizer cristão não nos faz salvos, né? A gente, o que vai demonstrar nossa salvação são as nossas obras. Jesus diz que é pelo fruto que se conhece. Então, os frutos de justiça, de paz, de alegria, de bondade, de caridade, enfim, tudo aquilo que está descrito na Bíblia como os frutos, lá em Gálatas 5 fala muito disso, né? Os frutos do Espírito. E fala dos frutos das obras da carne também, que é bebedeira, orgias, idolatria, ganância, né, acúmulo de riqueza na terra. Tudo isso são obras da carne. E tem muitos cristãos que estão acumulando tesouro na terra, tem muitos cristãos que estão na bebedeira, tem muitos cristãos que têm uma vida sexual além do casamento ou antes do casamento. Então, tudo isso são obras da carne, descrita em Gálatas 5.
Então, o fato da gente se dizer cristão, ir na missa, ir no culto, não, isso não é garantia de salvação para a gente. E os israelitas caíram nessa. Eles achavam que, por eles serem o povo escolhido de Deus, e era o povo escolhido, só que o que significa ser esse povo escolhido que é a grande questão. Por eles serem o povo escolhido de Deus, eles achavam que estava tudo garantido. E só que a gente precisa lembrar de 1 Pedro 1,17. Deus não faz acepção de pessoas, mas julga a obra de cada um. Deus, ele escolheu o povo com um propósito, para ensinar um povo, para ser o útero do Messias, para salvar toda a humanidade. Mas não quer dizer que aquele povo, sendo eleito, eles estavam salvos. Paulo fala isso em Romanos também. Nem todo que é judeu da carne, mas ele tem que ser judeu no coração. A circuncisão ela é válida do coração. Então, ser judeu não era garantia de salvação também. Eles precisavam crer na promessa do Messias e precisavam andar em justiça também. Então, e a Bíblia fala isso em vários outros textos também. Atos 10, 28 a 35 diz que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Atos 15, de 6 a 9 também diz que Deus não faz distinção entre judeus e gentios. Em Romanos 2:1 também fala que Deus não faz acepção de pessoas, e o contexto ali é retribuição de obras. Em Colossenses 3:23 e Tiago 2 também, de 1 a 4, fala sobre a acepção de pessoas. Então Deus ele não tem favoritos. Aí a gente pode entrar naquela questão, que eu não vou entrar aqui agora, mas e os eleitos? Aí é uma coisa para outro vídeo. Mas no meu entendimento, eu como molinista, não sou nem calvinista e nem arminiano, molinista, entende que Deus elegeu em conformidade com a nossa liberdade de rejeitar a graça. Então ele já sabia de antemão quem rejeitaria a graça, quem aceitaria a graça. E a eleição é feita dentro dessa harmonia. Então é assim que ele ordenou o mundo antes da criação, em conformidade com a nossa liberdade, porque ele já sabia do que ia acontecer. Mas isso é só um parênteses, tá bom? Então, os israelitas também achavam que estava tudo garantido, mas Jesus bateu muito nos fariseus por causa disso. Eles se achavam muito e, e Jesus teve que corrigir muito eles, para eles entenderem que ser fariseu também era um título, não era garantia de salvação. Né? E um exemplo de pessoas que eu percebo que se agarram em títulos. É muito comum, às vezes, quando eu mando meus mensagens no WhatsApp, um devocional, eu mando para todos os meus contatos. E aí, às vezes, alguém me responde assim, geralmente é um católico. Eu sou católica, eu não vou virar evangélica. Mas, meu Deus, eu mandei um texto bíblico da Bíblia que ela crê, do Deus que ela crê, e ela, por eu frequentar uma igreja evangélica, com um rótulo de evangélico, ela já cria esse dualismo. Não, eu sou católica, se ele está me mandando um texto é porque ele quer que eu vou para a igreja dele. Gente, a gente precisa esquecer esse negócio de igreja católica e evangélica. Jesus ele vem buscar os seus filhos. Esqueça denominação, esqueça religião. Isso é interessante para a sua cultura, é interessante para você por exemplo, para você perceber um local que faz mais sentido para você, claro que dentro de um critério bíblico. Toda igreja ela tem que passar por um critério bíblico, independente se ela é católica ou evangélica. Então a pessoa, eu sou católica, eu não vou virar evangélica. Meu Deus, eu não estou falando para você virar evangélica, estou falando para você, assim como eu estou tentando, ser filha. Eu estou apenas mostrando o que a Bíblia diz. Então é muito comum isso. E esse é o primeiro passo, então, mostrar para a pessoa que salvação não tem a ver com título. Depois, é uma fase, talvez, acho que até mais difícil,
Assim, o segundo passo é tirar a máscara religiosa do farisaísmo. Porque quando a pessoa acredita nessa primeira premissa, ela também aceita essa segunda, que é o farisaísmo. O que é o farisaísmo? Isso é um termo pejorativo, né? Porque Jesus criticou muitos fariseus. Mas o que é o fariseu? É aquele que se acha bom e melhor que os outros. Então, é muito comum a pessoa ter dificuldade, a pessoa religiosa, ter dificuldade de enxergar suas mazelas, de enxergar os seus pecados. E aí entra naquele texto de Jesus, no Sermão do Monte também, Mateus 5. Se você, como que você percebe o cisco no olho do seu irmão e não percebe a trave que está no seu? Ou o pedaço de pau gigante, né? Você tira o cisco, tira a sua trave primeiro para depois você poder tirar o cisco do olho do seu irmão. Então, antes da gente, por isso que eu sempre me incluo, né? Porque o exercício tem que ser olhar para tirar minha trave primeiro, mas sempre que eu procuro exortar alguém ou incentivar alguém na escritura, eu procuro fazer essa autoanálise primeiro, para eu tirar minha trave e depois eu tentar tirar o cisco do olho do outro, porque eu também sou tão pecador quanto Hitler, quanto Madre Teresa de Calcutá. Nós três temos os mesmos problemas. A questão é, Hitler deu vazão para sua maldade e Madre Teresa se submeteu ao discipulado de Jesus e pela graça de Jesus, assim como eu e assim como qualquer cristão, Jesus nos ajuda. Então, mas isso não tem a ver com a nossa essência. A nossa essência é corrompida pelo pecado. Então, Madre Teresa, temos os mesmos desejos nocivos que Hitler tinha, que um assassino tem, que um estuprador tem. A questão é a vazão disso. A questão é a nossa criação que também interfere, o nosso meio, a estabilidade social, familiar que a gente vive. Tudo isso interfere. Mas a pulsão é a mesma para todas as pessoas. Às vezes uns em umas áreas mais, outros em outras áreas menos, mas uma pulsão pecaminosa todos nós temos. E o exemplo clássico disso, que os fariseus se achavam melhor, é quando eles levaram aquela mulher que foi pega em adultério. Os fariseus levaram aquela mulher ali e falaram com Jesus: Jesus, essa mulher foi pega em adultério, a lei diz para apedrejá-la. O que o Senhor diz? E aí eles tentaram encurralar Jesus. E Jesus, com muita calma, escrevendo na areia, levanta e desarma todos eles numa afirmação. Tudo bem, quem não estiver com pecado, atire a primeira pedra. E aí, começando pelos mais velhos, eles foram saindo e todos saíram, ficou só Jesus e a mulher. Então Jesus, de uma forma muito sábia, absurdamente sábia, mostrou para eles que eles eram tão adúlteros quanto aquela mulher. Eles tinham desejos, por isso que Jesus falou no Sermão do Monte. Mateus 5 a 7 é o Sermão do Monte, onde Jesus desmonta toda a religião, toda a nossa religiosidade. Ele diz o seguinte: olha, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu vos digo que se você olhar para uma mulher ou um homem, né, com o olhar impuro, você já adulterou contra ela. Então a questão começa no coração e Jesus veio cortar o mal pela raiz. Se você cortar esse desejo no coração, você não vai chegar no ato. Mas se você for alimentando esse desejo no seu coração, o ato vai ser só a consequência do pecado que já aconteceu. Então, Jesus mostrou para aqueles fariseus, para aquelas pessoas, para aqueles judeus, que eles eram tão podres quanto aquela mulher. E que eles não estavam enxergando a trave no olho deles. Então a gente precisa tirar a máscara religiosa da gente, primeiramente, e depois tirar a máscara religiosa dos outros cristãos, dos nossos irmãos, né? Que a gente está tentando ajudar. Não é acusar, não é um julgamento de Deus, que Deus julga e decreta. É um julgamento de julgar obras, é o que a Bíblia diz para a gente julgar. Julgue as obras e exorte as pessoas para ajudá-las no caminho. Essa é a ideia.
não é condenar ninguém ao inferno, isso é julgamento, biblicamente falando. Agora, o julgamento que a gente tem que fazer é julgar as obras, primeiro as nossas, depois a do outro, e tentar ajudá-lo em amor. E é isso que eu estou fazendo aqui. É isso que eu estou tentando fazer. Se você é um cristão e está ouvindo isso é uma tentativa de amar a sua vida, de te exortar, de te alertar. Olha, Deus é santo, Ele precisa de um povo santo e vamos juntos? Você me ajuda nas minhas mazelas, eu te ajudo nas suas mazelas? Vamos? Vamos auxiliar uns aos outros? E depois que a gente entende isso, a gente abaixa a nossa bola, né, nós cristãos. E aí a gente pode ajudar outros também a fazer isso, abaixar a bola deles e entender que a vida é um processo de santificação. A salvação é a entrada no reino de Deus, é a porta, mas depois existe um caminho e que é possível retroceder, inclusive. Por isso a Bíblia fala tanto em vigiar, em se santificar, em se cuidar para não retroceder, para não cair. Eu não entendo que a salvação está garantida. Eu não entendo eu não acredito na perseverança dos santos, né? Uma das doutrinas calvinistas. Eu acredito nos alertas da Bíblia. A gente precisa perseverar, a gente precisa buscar santificar, combater o pecado até o sangue, como diz a Escritura, né? Então, a vida cristã é uma caminhada, não tem nada garantido. E nessa caminhada a gente precisa uns dos outros. Então, por isso que a gente precisa evangelizar cristãos, católicos e evangélicos e qualquer pessoa que se diz cristã. Não só os ateus precisam ser evangelizados, não só aqueles de outras religiões pagãs, mas nós também precisamos ser evangelizados diariamente, porque a salvação ela é processual. A santificação é processual. A salvação já acontece, mas a santificação é processual. E a pessoa que perde a salvação é aquela que vai entrando num caminho de afastamento de Deus e chega uma hora que ela chega num ponto de iniquidade que ela já nega a fé. Então por isso nós precisamos ser evangelizados e se santificar para a gente não chegar nesse ponto de perder a salvação nesse sentido. E isso é um processo, é um caminho. Não estou falando também que se a gente pecar, a gente perde a salvação, como os muito arminianos acreditam. Não, não é nesse ponto. Eu acredito num processo que a pessoa vai abandonando a fé, vai perdendo a comunhão com os cristãos, e ela começa a abrir a cabeça para algumas coisas que ela não fazia antes. E aí ela já começa a se abrir para o álcool, por exemplo, e aí já não vai mais à igreja aos domingos, já não se alimenta, e aí ela já começa a deixar de tomar aquele álcool de forma sóbria e já começa a se embebedar, ou já começa a frequentar lugares que não edificam e já se envolve com outras pessoas. E aí chega uma hora que ela não consegue mais sustentar a fé. Aí sim ela perde a fé, eu entendo assim. Mas não é como muito arminiano acredita que pecou, nossa, se Jesus tivesse voltado ia perder a fé. Não, não é isso, tá bom? Então por isso a gente precisa ser evangelizado. Eu e você precisamos ser evangelizados. Se você é cristão, se submeta a Cristo e procure ajudar outros cristãos também, tá bom? Então mostre que a salvação, mostre para os cristãos que estão à sua volta que salvação não tem a ver com título e depois vamos tirar a nossa máscara e tentar ajudar a tirar dos outros a máscara da religião, do farisaísmo, né? Religiosidade, de achar que a gente é melhor, que está tudo bem. Não tá. Dentro de nós tem as mesmas inclinações de qualquer pessoa perdida no mundo, tá bom? Esse é o vídeo de hoje, então. Se você gostou, comente aí o que você achou, se você concorda, se não concorda, pode me mandar nos comentários aqui que eu vou tentar responder todos. Um abraço para vocês, até a próxima!